Meus pais me disseram que, se eu não levar minha irmãzinha de 12 anos na viagem que planejei com minhas amigas, tenho que cancelar tudo. Há 3 anos, meu pai se casou com Maria e, no pacote, veio minha agora meia-irmã, que atualmente tem 12 anos e se chama Valentina. Eu sei que uma criança de 12 anos pode ser um pouco chata, mas Valentina é outro nível. A garota está fora de controle. Ou seja, se você não faz o que ela quer, ou se todos não fazem o que ela quer, ela faz um escândalo como uma criança de 2 anos até que Maria, a mãe dela, lhe dê o que quer, porque é sempre isso que acaba acontecendo. Então ela já faz o escândalo sabendo que, no fim, a mãe vai ceder. O típico. Basicamente, ela quer atenção o tempo todo. Se outra pessoa for o centro das atenções e não ela, pode se preparar para o caos. Imaginem que, em qualquer aniversário, mesmo que seja de outra pessoa, ela precisa ganhar um presente também, porque não pode aceitar que alguém receba algo sem que ela receba também. E, obviamente, em todos os aniversários, ela sopra as velas junto com o aniversariante. Mas não é aquele tipo de situação em que a criança aniversariante sopra a vela e depois as outras crianças se juntam. Não, ela tem que estar lá soprando a vela com o aniversariante. Não há uma única foto de aniversário onde essa garota não esteja grudada ao lado da vela. E, claro, ela quer ser convidada para absolutamente todos os planos, todos os eventos, todos os lugares. Mesmo se não quiser ir, ela quer o convite. A presença dela tem que ser solicitada. Este ano, para o meu aniversário, decidi fazer uma viagem com minhas 3 melhores amigas. Vamos para a praia e alugamos um Airbnb de frente para o mar. Como era meu aniversário, meus pais pagaram uma parte da viagem como presente para mim, para que ficasse mais barato para mim e para minhas amigas. Nós ficamos muito felizes e agradecidas por isso, porque aliviou bastante o custo da viagem. O problema começou quando Valentina descobriu que íamos viajar para comemorar meu aniversário. Obviamente, ela quis ir. Ela me perguntou se podia ir. Sinceramente, eu ri na hora e disse: "Não, Valen, não vai ser divertido para você viajar comigo e minhas amigas, você vai se entediar muito." Mas adivinhem? A peste continuou insistindo. E eu esperava que meu pai ou Maria dissessem alguma coisa, porque estavam ali ouvindo a conversa, mas não falaram nada. No fim, pensei que ela esqueceria o assunto, já que ainda faltava um mês para a viagem. Afinal, é uma criança. Ela poderia muito bem mudar de ideia e focar em outra coisa. Minhas amigas e eu continuamos planejando tudo. Meus pais ajudaram com uma parte dos custos, mas não pagaram tudo. Nós reservamos várias coisas e usamos nossos próprios economias para cobrir os custos. Não foi um presente completo, foi só uma ajuda. Então, uma semana antes da viagem, adivinhem, a peste lembrou. E não só lembrou, como não parava de insistir. Todos os dias eram choros, birras e pedidos incessantes. Posso ir? Posso ir? Posso ir? No começo, eu ainda tinha paciência e explicava com calma por que ela não podia ir. Mas chegou um momento em que eu estava exausta e disse de forma direta: "Não, você não pode ir, pronto. Alguém tem que te ensinar o que significa ouvir um não. Para quê, né?" Ela saiu chorando para a mãe, e aí veio Maria me dizer que eu não tinha o direito de educar a filha dela. E eu só pensando: alguém precisa fazer isso, mamãe, porque claramente você não está fazendo. 3 dias antes da viagem, meu pai e Maria me chamaram para uma conversa séria e me disseram que eu teria que levar Valentina na viagem com minhas amigas. Eles disseram que ela não conseguia superar isso, que estava arrasada e que não conseguiam fazê-la esquecer. Pediram para eu levá-la. Eu disse que não queria ser babá no meu aniversário, que os planos que fizemos não eram adequados para uma menina de 12 anos. Imaginem, eu e minhas amigas, todas com quase 30 anos, indo para a praia, saindo para festas, jantando fora. Não posso levar uma criança de 12 anos para isso. E não ia mudar toda a viagem para ficar de babá. Expliquei tudo isso para eles, mas não foi suficiente. Então, eles me deram um ultimato. Ou eu levava a Valentina ou eles não pagariam mais nada da viagem. Disseram que retirariam a ajuda financeira que haviam prometido. Naquele momento, eu chorei de raiva. Sabe quando você chora de indignação? Eu não podia acreditar no que eles estavam fazendo. Disse a eles que isso não era justo, que minhas amigas também estavam contando com aquela ajuda, e que não era só comigo que estavam brincando, mas com outras 3 pessoas que tinham se organizado financeiramente contando com esse dinheiro. Tudo já estava planejado, faltavam apenas 3 dias. Não podiam simplesmente mudar as regras agora. E sabem o que eles fizeram? Nada. Mantiveram a decisão. Agora, eu tenho 2 opções: levar a praga para a viagem ou me endividar até o pescoço para cobrir o que eles não vão mais pagar.
Porque, sinceramente, não temos dinheiro suficiente para cobrir essa parte sem a ajuda deles. Contávamos com esse apoio. Então, ou eu me afundo em dívidas ou sou obrigada a levar essa pirralha comigo. Então é isso. Feliz aniversário para mim. Eu queria dizer que, depois dessa conversa ridícula, meus pais tiveram um lapso de bom senso e perceberam o quão absurda era essa exigência. Queria dizer que Maria olhou nos meus olhos e viu a injustiça do que estavam me pedindo. Mas, claro, nada disso aconteceu. Eu saí daquele encontro furiosa, tremendo de raiva. Minha vontade era gritar, quebrar alguma coisa, qualquer coisa que me fizesse descarregar a indignação que eu sentia. Mas, ao invés disso, fui para o meu quarto. Me tranquei e chorei de pura frustração. Porque era isso que me consumia, frustração. Não era só pela viagem. Não era só pelo dinheiro que eles decidiram cortar de última hora. Era por tudo. Por todos os anos em que engoli a presença de Valentina se metendo em absolutamente tudo. Por todas as vezes em que vi Maria cedendo às birras dela, como se fosse impossível dizer não para uma criança de 12 anos. Por cada aniversário estragado, por cada plano em que eu tinha que, de alguma forma, acomodar a vontade dela. Mas isso foi a gota d'água. Fiquei horas no meu quarto, tentando pensar no que fazer. Cancelar a viagem. Nem pensar. Eu já tinha me comprometido com minhas amigas, e não era justo que elas fossem prejudicadas porque meus pais decidiram brincar de reféns emocionais comigo. Pagar tudo sozinha? Também não tinha como. Eu não podia simplesmente tirar esse dinheiro do nada. E levar Valentina? Essa ideia me dava vontade de vomitar. No dia seguinte, minhas amigas vieram até minha casa para falarmos sobre a viagem, e eu finalmente contei tudo para elas. Eu achava que ficariam furiosas, e ficaram. Mas, para minha surpresa, também estavam dispostas a tentar resolver de alguma forma. Vamos pensar em um jeito de conseguir o dinheiro, uma delas sugeriu. A gente pode cortar algumas coisas, talvez pedir um empréstimo pequeno. Ou podemos falar com alguém da sua família, disse outra. Será que seus avós ajudariam? E então, pela primeira vez, considerei essa possibilidade. Meus avós paternos sempre me ajudaram quando puderam, e eu sabia que eles não morriam de amores por Maria ou pela forma como Valentina era criada. Decidi tentar. No mesmo dia, fui até a casa deles e contei tudo. Minha avó ficou boquiaberta. Eles fizeram isso mesmo. Fizeram, respondi, sentindo a raiva subir de novo. E agora eu estou presa. Ou levo a Valentina, ou minha viagem está acabada. Meu avô ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça. Isso é chantagem. E não é a primeira vez que fazem algo assim com você, não é? Eu não precisei responder. O silêncio foi o bastante. Então, sem hesitar, meu avô disse: eu cubro o que eles tiraram. Vá para sua viagem. Senti um alívio tão grande que quase chorei. Sério? Sério. Mas com uma condição. Engoli em seco. Lá vinha. Quero ver a cara do seu pai quando ele descobrir que você foi sem precisar dele. E foi exatamente isso que eu fiz. 2 dias depois, na véspera da viagem, anunciei na mesa de jantar, com a maior calma do mundo. Só para avisar, eu vou viajar amanhã. Meu pai franziu a testa. Como assim? Eu consegui o dinheiro. O silêncio foi ensurdecedor. Maria olhou para ele, esperando que ele dissesse algo. Valentina, que estava ali perto, arregalou os olhos. Mas, quem te deu o dinheiro? Sorri. Meus avós. Ele ficou vermelho na hora. Maria cruzou os braços, indignada. Isso é um absurdo. Seus avós não deveriam ter se metido nisso. Eu ri, incrédula. Sério? Eles não deveriam ter se metido? Mas vocês acharam certo me chantagear para levar uma criança mimada para minha viagem de aniversário. Meu pai levantou a mão, tentando manter a autoridade. Não fale assim com a sua madrasta. Por que não? Ela pode decidir sobre a minha viagem, mas eu não posso dar a minha opinião? Ele abriu a boca, mas eu continuei. E, só para deixar claro, vocês não vão me chantagear de novo. Não vão me manipular com dinheiro ou tentar me forçar a incluir a Valentina em tudo. Isso acaba hoje. Maria bufou. Valentina começou a resmungar que era injusto, que ela queria ir, que era maldade da minha parte. E meu pai, bom, meu pai apenas suspirou, derrotado. Faça o que quiser. E eu fiz. No dia seguinte, saí para minha viagem sem olhar para trás. Foi uma das melhores decisões da minha vida. A viagem foi simplesmente perfeita. Cada segundo longe daquela casa e daquela dinâmica doentia foi uma libertação. O sol, o mar, a liberdade de fazer o que eu quisesse sem ter que ouvir choro ou birra.
Eu e minhas amigas rimos tanto daquela situação ridícula que quase parecia piada. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Eu sabia que aquela história não terminaria ali. E eu estava certa. Quando voltei para casa, esperava uma recepção fria, mas fui surpreendida. Meu pai mal olhou para mim. Maria, por outro lado, fez questão de me lançar aquele olhar de desprezo passivo-agressivo. Mas Valentina... Valentina estava transbordando de raiva. Você é horrível. Ela gritou assim que me viu entrar. Você é egoísta. Você não se importa com ninguém além de você. Eu simplesmente ri. Oi pra você também, Valentina. Eu queria ir naquela viagem. Eu merecia ir. Mas não foi. E sabe o que é mais engraçado? Eu me diverti muito mais sem você lá. Ela gritou de raiva e saiu correndo para o quarto. Maria me lançou um olhar de puro ódio. Você adora machucar as pessoas, né? Maria, pelo amor de Deus. Seu monstro de estimação precisava aprender que não pode ter tudo o que quer. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu continuei. Aliás, parabéns pela criação. Você está fazendo um excelente trabalho. Tenho certeza de que, daqui a alguns anos, os professores dela, os amigos, os colegas de trabalho vão agradecer por ter colocado no mundo essa pessoa incapaz de ouvir um não sem fazer um escândalo. Maria ficou pálida. Você é cruel. Não, Maria. Cruel foi o que vocês fizeram comigo. E agora vocês vão lidar com as consequências. E foi aí que minha verdadeira vingança começou. Eu já sabia que Valentina era insuportável, mas agora, depois de tudo, eu não ia mais me calar. Não ia mais deixar passar. Se antes eu relevava, tentava evitar confusão e simplesmente engolia a frustração, agora era diferente. A partir desse dia, cada birra que ela fazia, eu me certificava de apontar para Maria e dizer, com a voz mais doce possível: Você vai ceder de novo, Maria? Por quê? Pelo que vejo, Valentina não aprendeu nada ainda. Cada aniversário, eu ficava de olho para garantir que ela não soprasse as velas junto com o aniversariante. No primeiro que aconteceu depois da viagem, no meio da festa de um primo, Valentina correu para o bolo assim que começaram a cantar parabéns. Antes que ela pudesse soprar, coloquei a mão na frente da vela e disse: Ops, esse não é o seu bolo, Valentina. Ela ficou paralisada, encarando a chama tremulante. Ninguém nunca tinha impedido ela antes. Mas eu fiz questão. Meu primo soprou as velas sozinho. E ela chorou. Muito. E eu simplesmente olhei para Maria e perguntei: Você vai fazer alguma coisa ou vai continuar criando uma criança insuportável? Ela me olhou como se quisesse me matar, mas não disse nada. Meu pai, ali do lado, parecia desconfortável, mas também não se manifestou. E assim seguiu. Cada vez que Valentina tentava forçar sua presença onde não era bem-vinda, eu fazia questão de barrar. Se tentava se convidar para alguma coisa, eu dizia: Valentina, esse evento é só para adultos. Você ainda tem que aprender a respeitar limites antes de ser bem-vinda. Se começava a chorar e espernear porque queria algo, eu dizia: Nossa, que feio. 12 anos e ainda se comportando como um bebê. Ela reclamava para Maria. Mas agora Maria sabia que, se tentasse me enfrentar, eu ia esfregar na cara dela a bagunça que ela mesma criou. O resultado? Aos poucos, Maria começou a se irritar com as próprias consequências. Antes, ceder era automático. Agora, cada vez que via a filha fazer um escândalo, lembrava do que eu tinha dito. E o melhor? Meu pai começou a perceber. Depois de um tempo, ouvi ele comentando com Maria: Você acha que erramos em como educamos a Valentina? Ela ficou em silêncio. Não respondeu. Mas a verdade já estava ali, na cara deles. Então, se querem saber o final dessa história, aqui está. Nunca mais deixei que me manipulassem. Nunca mais deixei que me usassem para validar as birras de Valentina. E a melhor parte? Depois de muito tempo, finalmente vi meus pais começarem a perceber o desastre que criaram. E tudo começou quando eu simplesmente disse: Não.